Senhor, obrigado pelo dia, pela paz. Obrigado porque o Senhor nos dá força, saúde para nos reunir aqui e estudar a Tua palavra. Amém, Jesus. A gente coloca o pastor Marcelo e cada um que está aqui sentado, escutando essa palavra, essa aula, que o Teu Espírito Santo continue falando profundamente no nosso interior. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Semana passada terminamos Josué, né? Até voltamos naquele verso 15, 24:15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E realmente foi assim que Josué viveu, né? E aí a gente entrando em Juízes, a gente vai ver, logo começa, né? Falando da morte de Josué. E é interessante nesse livro que a gente está entrando, que se a gente trazer para o nosso paralelo, né, seria assim, como funciona a transmissão do nosso cristianismo, né? De cada geração é ensinada por uma geração anterior. E isso tem que estar bem firme na nossa mente, né? O que chegou até nós e o que a gente está entregando, né? Porque a missão de Deus começou com ele, a gente participa dessa missão, né? A gente não é a missão. E passando a nossa época, o que foi deixado, né, para a próxima? Então, Juízes fala um pouco disso, para a gente trazer esse paralelo, né? A transmissão do cristianismo, da nossa fé, para a geração que está vindo, né? Depois da nossa. Esse é o encargo de cada geração. E aí a gente vai começar com Juízes tendo esse entendimento, né? Com esse livro aqui. Vamos ler Juízes 1, de 1 até o 7, que é o comecinho, né? Falando depois da morte de Josué. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos dessa tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco, a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E, em Bezeque, mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz com Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Então, esse livro, né, ele vai descrever o retrocesso do povo de Israel. A gente teve uma época, né, uma fase com Josué de muito sucesso. Muitos anos, né, o povo temendo e o povo obedecendo. E aí a gente vê assim como o povo dependia de um líder fiel, né? Quando o povo tinha um líder íntegro e fiel, um bom líder, ele prosperava. Então assim, quando Moisés liderava o povo, tudo ia bem. Ele sobe o monte, fica 40 dias, bezerrão de ouro na área, né? O povo adorando e tal, né? Então, nem Araão conseguia controlar o povo, né? E se a gente trouxer para a nossa realidade, hoje também é assim, né? Na cristandade, assim, a maioria dos líderes não consegue controlar o povo de Deus no sentido, assim, de manter o padrão da santidade, né? O caminho reto. E por que isso? Porque cada vez menos
conhecem a verdade, assim, por isso que assim, a transmissão, né? Então, é aquela história, o cara começa algo, conhece Deus, começa algo. Aí quando ele morre, a geração conhece a doutrina dele, não o Deus dele. E aí vai assim, replicando doutrinas, criando modelos, né? Não conhece o Deus de verdade. E aí, para fazer funcionar, vão usando o quê? Métodos humanos, né? Popularidade, carisma, né? Então você pega o cara carismático, falante, bonitão, conta piada e tal, né? Para manter a igreja, né? E normalmente é assim, são ferramentas humanas que o pessoal busca, né? Em todos os sentidos, né? De música, é o Zeitgeist, né? O espírito desse mundo. Então assim, trazendo um paralelo, foi mais ou menos o que Arão fez, né? Ele quis ser popular com o povo, né? Não, vamos fazer, vamos, legal, né? Em vez dele manter assim o padrão de Moisés da santidade, né? O único Deus verdadeiro. Então, se a gente buscar popularidade, a gente nunca vai conseguir ser verdadeiramente um homem de Deus, porque o mundo rejeita a mensagem, né? E o Deus da mensagem, né? Crucificaram a mensagem. Então, assim, não vai ser esse o padrão se verdadeiramente quiser liderar o povo de Deus. O problema é que eles querem liderar o povo dele. O povo de Deus, você tem que ter um padrão, né? Moisés nunca buscou popularidade, nem Josué, mas no tempo de Juízes, assim que Josué morre, não tinha ninguém mais para substituir. Isso aqui é triste, né? Juízes 2, do 7 ao 10, vamos ler? O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, olha que triste, né? No 8, né, morre um servo do Senhor, né, Adrileu. Aí no verso 10, né, se levanta uma nova geração que não conhecia o Senhor. Né? Não havia ninguém na geração que conhecia o Senhor. Então, se a gente olha para lideranças hoje, a gente vê a mesma coisa, né? Eles não conhecem a Deus, né? Então, assim, estão conduzindo um povo para eles mesmos, né? Poucos líderes podem andar como Elias, né? Que falava, como o Senhor vive, em cuja presença eu estou. Então, eu ando na presença do Senhor, né? Eu ando com o Senhor. Infelizmente, hoje, o sistema está muito profissional, né? Existem profissionais da fé verdadeiramente, né? Que é a profissão do cara. O cara é profissional da fé, ele tem que fazer o negócio funcionar, rodar, né? Se não tá bom, traz um cara bom, porque aquela região promete muito, né? O que fizeram aqui, né? Não gosto de ficar falando nomes, mas tinha um cara que era piedoso, mas ali estava patinando, vamos trazer um popstar. Pum! Bombou, né? Então, assim, o cara faz aí uma teologiazinha qualquer aí para poder trabalhar, né? E para servir a estrutura e acaba trabalhando para a estrutura. Então, o povo acaba não conhecendo o Senhor, né? A gente parou aqui no Juízes 10, Juízes 2:10. 2:10, né? Então, assim, mesmo quando a gente vê números, né, que impressionem, as estatísticas tal, desses lugares, se a gente parar para pensar na qualidade dos convertidos, né, a gente vai ver que é terrível. Né? E a gente tem que fazer um meia-culpa para que a gente, né, não busque isso, né, que a gente busque discípulos, né? Porque se não conhecerem verdadeiramente a Deus, a gente vai ver isso aqui, o que a gente estava vendo em Juízes, né? Esses eram os israelitas, né, desse livro, não conheciam a Deus, né?
Então, qual era o tipo de crente, igreja, que os apóstolos eram? E aí, assim, como são os crentes de hoje, né? Era para ter mudado? Então a gente tem que fazer essas reflexões, né? Os crentes da igreja primitiva, os apóstolos, tal, e os crentes hoje das igrejas locais que a gente conhece. Por que mudou? Né? Mudou alguma coisa? A Bíblia falou, não, agora é para vocês serem mais tranquilos, mais light, né? Então a diferença é que esses eram verdadeiramente crentes espirituais, né? E a maioria hoje, né, que é o que é servido, é que a pessoa se torna um crente carnal, acha que está tudo bem, que eu estou indo em algum lugar, fazendo, mas não tem uma vida espiritual com Deus, né? Tem um sistema religioso. E quanto mais a gente assim busca ser sincero, né, com a palavra, em oração e com o Espírito, a gente vai enxergando isso. Eu falo isso com temor e tremor mesmo, sabe? Não é querendo assim, apontar o erro para que a gente não esteja errado, não para achar que então nós vamos ser melhor, que não é isso. É para que a gente resgate o que foi perdido, né? A gente resgatar o que foi perdido. É assim, não é melhor uma igreja menor, com crentes espirituais, do que uma mega estrutura só de gente carnal? O que é melhor, né? Uma lâmpada de 1000 watts ou 20 lâmpadas de 5 watts? Né? Ou a gente não é mais luz do mundo? Então a gente tem que ter isso. Você está falando da geração, né? Geração, de uma geração para outra. Uma igreja pequena passa para outra geração, 4, 10, 20, 50, que seja. Que conheçam o Deus que a gente conhece. Acontecerá. Exato. Então, o livro de Juízes mostra isso mesmo. A importância da transmissão da nossa fé, do cristianismo. Como que assim, vai falar assim, a nossa geração, a próxima geração não conhece o seu Deus? Olha que pesado. Eu não estou dizendo que a responsabilidade, né, seja 100% nossa, vamos por nossos filhos, né? A gente sabe que a soberania é de Deus, mas a gente tem que agir como se fosse, né? Tipo, fazer o melhor, porque, a responsabilidade é minha, a gente sabe que no final a soberania é de Deus. Então porque seu filho acabou, se desviou, fez alguma coisa, a culpa é sua? Não, não é, a soberania é de Deus. Mas a gente tem que agir como se a responsabilidade fosse, o nosso coração tem que ser esse, sabe? Para a gente fazer o nosso melhor, para que a geração não se perca, que a geração não seja como essa, que não conheciam a Deus, né? Então, a gente não pode ensinar as pessoas, né, a conhecer Deus só dando informação sobre Ele, né? Não se trata de conhecer sobre Deus, mas de conhecer Deus. Então, tem que ter relacionamento com Deus, né? Então, nesse ponto, é necessário a gente passar pelas provas, né? Por isso que a gente vê Deus permitindo todas essas coisas. É necessário a nossa sujeição, a nossa humilhação perante Ele, né? Para que a gente possa assim, ansiar por Ele no nosso coração, independente da onde a gente esteja, né? Da situação. A gente precisa, quando a gente vai para as Escrituras, o nosso desejo é encontrar Deus, né? Não é o conhecimento do livro, né? É encontrar o autor, né? E quem conhece Deus é fortalecido. Daniel 11:32, olha o que diz. Com lisonjas perverterá aquele que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Tá vendo? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, né? E a gente vê aqui que esse povo não conhecia Deus, né? E aí, por não conhecer a Deus, o que acontece em Juízes 2:11? Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Baalins, servindo outros deuses, outros senhores, né? Então, assim, esse foi o resultado da morte de Josué, né?
E a gente tem que olhar para a história, né, esses 2000 anos de cristianismo, e ver o que vem acontecendo, né? Assim que um homem de Deus é levantado, ele consegue conduzir, né, a próxima geração. Mas depois daquela, fica só a doutrina. Aquele que recebeu já não conheceu Deus, mas a doutrina aí só passa a doutrina, né? Fica só o conhecimento, conhece a doutrina daquele, né, que conhecia a Deus. Então a gente tem que usar, né, a palavra e os exemplos, né, para que a gente não caia nesse mesmo erro, né, do povo, né, de não conseguir mais, né, passar o que chegou até nós, né, não valorizar o que chegou até nós, né. E a gente lê que Deus, no livro, né, não pôde encontrar um homem, né, fiel, mas encontrou uma mulher, encontrou Débora, né? Isso encoraja, né, as irmãs a estarem sempre prontas, né? Pois quando Deus encontra alguém rendido a Ele, Ele vai usar, né? Ele vai usar, Ele vai chamar. Então, nem todos vão ter a mesma qualidade. A gente vê no livro de Juízes, né, que não é fácil encontrar, não foi fácil, né, encontrar alguém na qualidade de Moisés, de Josué, mas houveram líderes, né, Gideão foi um bom homem quando começou, tal, mas no final também caiu, né. Então esse livro ele é relevante porque ele mostra, né, a vida real mesmo, né, assim, como a gente costuma falar, o chão de fábrica, o chão da vida, né, dos homens, né, e muitas vezes caíram por falta de perseverança, né, de consistência, né, começaram bem, aí depois, deixa para lá, né. Então Israel falhou em conquistar Canaã, e olha o que o Senhor disse para eles no capítulo 2, né, de Juízes, no verso 1. Vamos ler o verso 1 e o verso 2? O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra, que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Então, no entanto, né, a Adri acabou de ler, vocês não obedeceram, né, a minha voz. Tipo assim, ó, vocês não seguiram o manual do fabricante, né? Tá escrito aqui, eu deixei para vocês, né? Mas vocês seguiram o entendimento de vocês, né? A esperteza de vocês, né? E hoje muita coisa é feita assim, em cima, né, de inteligência humana, né, de ferramentas humanas, né? Muitos líderes trabalham dessa maneira, a maioria, e assim, não estão pregando o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque antes eles vão calcular o impacto daquela palavra na igreja. Entendeu? Então eles não pregam a tota escritura, né, tudo que diz a palavra, por causa do impacto que isso pode dar na igreja local. Tipo assim, como isso vai afetar o meu negócio? Eu vou arrumar problema com esse grupinho aqui, né? Esse grupinho está investindo, né, no negócio, vai sair, vai afetar, né? Esse é um ponto que dava para abrir, mas não vou abrir não. Então, isso é relevante para o nosso tempo, porque assim, você vê o que acontecia lá, continua acontecendo, né? A gente está no século XXI, as coisas mudaram, mas exatamente o que eles fizeram, né, aqui, não seguiram exatamente o que Deus disse. Não vamos fazer o que a gente quer. Pode falar, Tete. Então, pastor, mas também eles não vivem a palavra para poderem querer que, né, as pessoas vivam. Então, eles mesmos não vivem, porque
Eles não estão ali na palavra. É sempre assim, né, Tetê? A escola do exemplo, né? A gente vê biblicamente, né? Assim como Paulo podia falar, né? Sigam-me, né? Olham para mim assim como eu olho para ele, né? Então, assim, independente de nós não estarmos andando em perfeição, nós estamos buscando. Então, assim, não tem problema a gente falar, segue minha vida. Porque assim, eu estou olhando, eu não cheguei, mas eu estou olhando para Jesus e o caminho é Ele. Então, eu sei, se eu continuar nesse caminho, quem está olhando, quem está atrás de mim, vai estar certo, porque o caminho não é meu. E vai chegar a hora, e glória a Deus por isso, que aquele que estava andando atrás, em algumas áreas, vai estar na minha frente. Mas se ele estiver seguindo o Senhor, eu também vou estar seguindo, né? Então, muito do que falam da hipocrisia cristã é por causa disso, que às vezes o discurso tá bom, mas a vida tá ruim. Aí o cara, uma hipocrisia, né? O cara, quanto mais próximo eu tô dessa pessoa, mais longe eu tô vendo ele do discurso dele, né? Então, com certeza, primeiro, né? A escola, por isso que quando Jesus falou lá na grande comissão, né? Fazer e ensinar, né? Então, assim, eu estou buscando fazer essas coisas e estou ensinando, né? Então, em relação ao casamento, principalmente, a gente não vê, eles não falam nada. Porque já são separados, tem uns que é até mais de uma vez. Exato. E aquele dia que o senhor estava pregando sobre a gente amar, né, principalmente a igreja, os irmãos. Sim. Aí, nossa, veio um monte de coisa na cabeça da gente, né? Que um casamento, ele realmente se acaba por falta da gente amar o nosso cônjuge verdadeiramente. Porque Deus é totalmente contra, né? A separação, o divórcio, aquele negócio todo. Então, é falta da gente, né? Sempre a gente tem que olhar para a gente, né? A gente não amou o suficiente para, né? Porque o outro, a gente não tem como, né? Exigir nada, mas a gente pode. Por isso que quando a gente fala aqui no casamento, não é 50-50, é 100% de cada um, né? Eu não posso, nada das minhas atitudes podem estar vinculada como reação à atitude do outro. Senão é um jogo. Então a minha atitude é 100% com a palavra do Senhor, né? E aí nas igrejas é complexo eles ficarem falando, porque é aquilo que você falou, eu vou falar com uma coisa que não pode se eu estou no meu quarto casamento, no terceiro, né? Então, passa isso aqui. E aí eu não prego todo o conselho de Deus, né? Fica um evangelho manco, né? Porque partes sensíveis ao negócio que eu tenho, eu não vou abordar, né? Então, assim, eu vejo as pessoas gananciosas, tá? Mas eu só estou pregando prosperidade. Então, eu não vou começar a falar, né? Que o Deus dessa palavra dormia no travesseiro dele, era uma pedra. E aí você está ensinando que se eu não estou prosperando, tem alguma coisa errada com Deus comigo, né? Então, eles vão criando esses Frankensteins teológicos, né? Para não ter problema com a estrutura que foi criada. Então você acaba servindo a estrutura, em vez da estrutura servindo ao Senhor. Foi nessa época que eu acho que a igreja, né, não foi? Vocês têm mais sabedoria nesse sentido. Nos anos 90, mais ou menos por aí, porque era a teoria da prosperidade. Começou nos anos 80, né? Que a turma queria, de uma certa forma... Nossa, foi era um assim. Selo, né, religioso para a ganância do homem. Então você deixa o homem ganancioso, né, atrás das coisas do mundo, né, transforma coisas materiais em bênçãos, que o livro de Efésios é bem claro, bênção é espiritual, né, não existe essas coisas, mas você bota como se fosse, como e aí cria em cima de exato. Não, tudo é o selinho Jesus, né? Tudo é o selinho de Jesus junto, né? Mas não é o Jesus das Escrituras. O coração já estava no lugar errado, né? Porque o que eu queria? Me livrar daquilo que eu estava vivendo, mas não uma busca por Deus genuína, né? Então é isso, né? Aí você acaba conhecendo só a doutrina, não a Deus. Então vão mudando as doutrinas, né? Mas como eu não conheço Deus, qualquer doutrina eu aceito.
Eu não entendi o evangelho, a mensagem da palavra, né? Então, qualquer doutrina que é passada, eu vou aceitando. Principalmente se massagear meu ego, né? Aí, tipo, você é mais que vencedor, você tem que prosperar. Não vou querer estar num lugar desse? Nossa, porque só você é o centro, perfeita de Satanás, porque você vai lá, as pessoas te recebem. Não, as pessoas te recebem bem. Talvez é um momento de fragilidade, você está ali carente e tal, promete. Gente, é um lugar perfeito. Então, aí a nossa análise é assim, né? E talvez a gente, por focar, né, e buscar falar a verdade, né, ensinar a verdade, e talvez falhe nessa parte do acolhimento, né, do perfeito. Né? Então, a igreja do Senhor, a gente tem que entender que essa mensagem ela tem a dose exata, né, de atração e de ofensa. Atração é Cristo e seu amor, que nos arrancou das trevas, né? A gente sendo essa tranqueira, né? Que eu era. Então, o amor, né? A atração, que é Cristo, e a ofensa, que é a cruz. Então, a gente não precisa nem tirar e nem pôr nada. A gente só precisa ter o discernimento de falar toda a mensagem, o conselho de Deus, porque ela é perfeita, tem a dose exata do amor, que é a atração, e da ofensa, que é a cruz. Então, se eu falar só da ofensa, eu vou só estar machucando o povo e a esperança, né, desse povo. E se eu ficar falando só do amor, eu transformo no turminha dos ursinhos carinhosos. Né? Os ursinhos carinhosos gospel. Né? Tudo. Tá. Para a gente seguir, vamos ler o verso 3 e o 4? Não, é bom isso aí, Tetê. Eu quero que continue. Obrigada, Tetê. Ó. Verso 3 e 4, amor. Por isso, também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então, de novo aqui, né? Ó, choraram, ofereceram, né, sacrifício, mas não mudaram, né? Não se arrependeram, cara, isso aí. E a mesma coisa acontece hoje, né? Aí o cristão fica triste, vai jejuar, ora, né? Fica meio agitado quando ouve assim uma mensagem, né, que toca mais assim, né, chora, mas não muda, né? Volta a viver como sempre viveu, não busca a mudança, né? E aí vão atrás de líderes que validem o estilo de vida deles. E o triste é que acham. Entendeu? Eles encontram o cara, tipo assim, o cara acha que tá tudo bem quando não tá. Só que um dia nós vamos estar com o Senhor, né? E cada um vai prestar contas, né? E aí é que vai ser, né? Por isso que é o grande e o terrível dia ao mesmo tempo. Para alguns vai ser grande, para outros vai ser terrível. Porque assim, eles estão validando estilo de vidas mundanos, né? E que desagradam realmente o Senhor, que são, na verdade, a palavra é até forte, mas são abominações ao Senhor, e está tudo bem. E aí o cara, por não ter um conhecimento, né, acha que está tudo bem porque ouviu de um pseudo líder, né, da igreja. Olha como é dura essas coisas, né? É por isso que fala assim, quando aquela passagem lá que fala assim, ai daquele, né, que fez alguma coisa com os pequeninos, né, que era melhor amarrar uma corda com a pedra e jogar no fundo do rio. Tipo assim, Jesus está falando assim, cara, arruma as coisas, porque o que vai acontecer para você é pior que isso. Jesus está dando a fita. Fala, ó, arruma aí, cara. Aquele que faz tropeçar um pequenino vai ser pior do que ele amarrar aqui uma corda com uma pedra e se jogar no fundo do rio. Né? Enfim, então Deus chamou a gente para ser testemunha dele.
né? Por isso que é a história de viver primeiro, né? Então Josué e Moisés conseguiram, né, guiar o povo a uma verdade, por mais que falhavam, porque até para mostrar, né, do homem, independente deles estarem numa aliança, né, abaixo da nossa, né, porque não tinham o Espírito Santo neles, né, mas mostrava isso aí, né, da falha humana, né, do cair, tal. E aí nesse livro de Juízes a gente vai ver que 13 juízes, né, que Deus foi levantando, né, a partir do capítulo 3, né, e aí no capítulo 16, né, tem os 13, o 14º, que foi Samuel, né, que aí a gente vê bastante falar sobre Samuel aqui. Deixa eu ver o versículo que eu botei aqui. Vamos ler Juízes 3, 9 e o 10? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhes entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então esse aqui foi o primeiro, né, que ele levantou, Otiniel, né, esse filho de Kenaz aí, que era irmão de Calebe, né? E aí diz no verso 10, o Espírito do Senhor veio sobre ele, né, e aí se tornou juiz. Então, isso aconteceu mais de uma vez, né? O Espírito do Senhor também veio sobre Gideão, né? Veio sobre Sansão. Isso vinha para trazer, né, a habilidade e a qualificação que ia permitir eles guiarem o povo, né, naquela época, governar o povo de Israel. Então, o Espírito Santo vinha sobre eles e eles julgavam Israel, né? E o mesmo vale para a gente, né? Mesmo quando a gente nasce de novo, né, na família da fé, o Espírito Santo precisa vir fazer obra no nosso coração para nos qualificar para a obra, para a gente não achar que somos nós, né? Então, assim, a gente nasce de novo, mas o Espírito Santo ele precisa vir fazer essa obra para nos qualificar para a obra, né? O Espírito Santo não vem para satisfazer a experiência emocional nossa, né? Não é isso, cara. Isso é fazer pouco caso do Espírito de Deus, né? Achar que ele vem aí para você ficar sapateando e tal. Ele vem para empoderar para o serviço do Senhor. Essa é a verdade, né? A gente não deve se satisfazer com as experiências emocionais. Não estou dizendo que elas não possam ocorrer, não é isso. A gente sabe dos excessos, mas a gente sabe do poder de Deus, né? Mas a gente não pode se satisfazer com isso. Porque eu falei em língua, estou cheio do Espírito, mas o que esse poder do Espírito fez para a obra do Senhor? Né? O que você está fazendo com esse poder que Ele deu para te qualificar para alguma coisa? A gente nunca vai poder fazer a obra do Senhor sem o poder do Espírito Santo, né? Então a gente tem que ter essa humildade, né? A única coisa que Deus precisa, que a igreja precisa, não é finança, não é nada, é o poder do Espírito Santo. Ou você acha que Deus vai estar subjugado ao dinheiro? Não posso fazer obra porque está sem recurso. Então nós desqualificamos, né, a obra de Deus, que a obra de Deus só precisa do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Nem mesmo Jesus, né, que viveu uma vida perfeita por 30 anos, né, nascido do Espírito, viveu em obediência, né, ao Espírito Santo, mas quando ele saiu para o ministério, ele foi batizado, ele orou, e quando ele orava, o Espírito de Deus veio sobre ele. Até Jesus, para começar a fazer o ministério, né? E aí que ele saiu para o ministério, né? Então é um exemplo para nós, né, a ser seguido. Não há outro meio. Não adianta a gente achar que porque eu alcancei muito conhecimento, né, eu estudei, fui para seminário tal e tal e tal, tal. Você pode se encher de conhecimento, mas toda a informação, se não tiver, né, alinhada com a vontade, né, de Deus e através do Espírito Santo, vai ser só certificação. Ela não vai qualificar a pessoa para servir o Senhor, né? É necessário essa humildade, essa sujeição, né, essa unção, né? Que nem o Marcão sempre fala assim, vai na unção para a missão, né?
Então tem um envio, tem uma unção para aquela obra, né? E aí a gente vai para o 11 até o 13, os versículos. 14. Desculpa, até o 14. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrubou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Olha que interessante, igreja, né? Então a gente lê aqui, né, que quando Otiniel morreu, os filhos já começaram a fazer o que era mal, né, no 12. E no 14, 18 anos, cara. Olha só, 18 anos. Então, assim, esse livro é legal, a gente lê nessa perspectiva, né? Que a gente vai vendo esses ciclos, né? O povo retrocedendo, aí Deus vem, pune o povo retrocede, Deus pune, ele serve os inimigos, Deus liberta, os juízes morrem, retrocede novamente, Deus pune, aí eles clamam, Deus ouve, liberta, retrocede, liberta. Eles viviam nesse ciclo, né? E aí a gente trazendo para a aplicação nossa, né? E os cristãos hoje? Tão diferente ou tão assim também? Pô, legal, pum, cadê não? Oh, legal, pum, de novo, né? Essa montanha russa, né? Aí, grande maioria, né, pelo ambiente religioso que é criado aqui no Brasil, todo esse misticismo, né? Fico assim igual criança, sabe? Tipo assim, correndo atrás de palavra profética, da conferência do poder, da chave, da tal, né? Correndo atrás dessas coisas, né? Em vez da vida, né? Da santidade, eles ficam atrás disso, né? Então aí sai daquele negócio e fala, nossa, tô cheio, ouvi cada coisa, não sei o que, na terça-feira já está fazendo tudo errado que fazer de novo, né? E hoje, né, igreja, eu bato muito nessa tecla, né, na aliança, no privilégio que a gente tem de estar nessa aliança, né, é que hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus 24/7. Nós somos indesculpáveis. O Espírito Santo de Deus é em nós. Por que eu preciso de mensageiro? Eu preciso ir atrás de irmãzinha falar coisa no monte, né? Isso era a antiga aliança, vai atrás ouvir o que o homem de Deus está falando, mas você tem o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus revelada, e fica assim, né? Então todos nós podemos ter, né, essa chama, o fogo de Deus, assim, ardendo em nosso coração o tempo todo, é só a gente alimentar. Vivendo em sujeição, né? Qualquer coisa que eu vou fazer, o que a palavra fala sobre isso, né? Tempo de oração, eu não tenho mais tempo, porque minha agenda está muito cheia. Ah, não, já começa cedo, já tenho reunião, 7 não dá. À noite eu estou cansado. Né? E aí no 15, olha o que diz. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude. Esse, só um tempo, foi o segundo juiz, né? Eu só não entendo por que eles esperaram 18 anos para clamar. Não dá pra... E hoje é assim, hein? O cara vai. Tipo assim, eu espero um pouquinho. A história que a Adri uma vez falou das rãs, né? Deixa mais um pouquinho as rãs aqui, né? Antes de... Cara, não é... Mas aí, vamos lá. Homem canhoto, né? Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude, veio Sangar. Esse com o Espírito de Deus, olha o que aconteceu.
filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Então é tipo Sansão, né? Aqui uma força sobrenatural, né, que o Espírito deu para salvar Israel, né? Mas os filhos de Israel caíram de novo fazendo o que era mal. Você viu, ó, paz durante 80 anos, né? Mas ó, Juízes 4:1 e o 2. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do exército era Sísera, que morava em Arosete-Ragoim. É trava-línguas, né, amor, esse texto aqui. Então, assim, o paralelo com os cristãos hoje, né, igreja, é em relação ao pecado, né? Então, hoje eu venço, amanhã eu caio. Venço, amanhã eu caio. Né? Esse é o paralelo que a gente deve fazer. E no primeiro, né, capítulo de Mateus, fala que Jesus veio para salvar o povo do pecado. E por que a gente crê num monte de coisa e não crê nisso? Né? Não estou dizendo que a gente não possa cair, mas acidente não é estilo de vida. Então não é assim, venço, caio, venço, caio. Não. É outra coisa que aconteceu, que eu caí, né? E aí, ó, no 3, fala assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então olha a situação que o povo estava vivendo, né? Daí o Senhor vai levantar Débora, né? E aí ele usa ela para profetizar para o seu povo. Vamos ler, amor, do 4 ao 7? Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens ao monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Pessoal, ó, o Senhor falou ao povo, tá? E ele falou assim, eu o entregarei nas suas mãos. Estava clara a instrução de Deus? Tinha alguma dúvida sobre o resultado? Eu o entregarei nas suas mãos. Mas olha as condições dos homens de Israel naquele tempo. Olha a resposta dele no 8, né? Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Essa era a condição do melhor homem de Israel. Irmã, se for comigo eu vou, senão não vou. Cara, era uma guerra. Quem deveria estar na frente numa guerra? Eu vou botar a mulher lá. Essa era a situação, né? Aí ela respondeu no 9. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. E foi uma mulher que matou Sísera, foi Jael, mulher de Éber, né? E aí no 22... E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Então, aqui eu creio que há uma lição para os homens, né?
Deus fica desapontado quando ele não encontra um homem, né, fiel. Mas isso não vai impedir de Deus cumprir o seu propósito, né? Então ele usa irmãs piedosas, né, nesse caso aí indo para a guerra, né, para fazer o que deveria ser feito por homens, né? A gente vê isso ao longo da história da igreja, né? E eu quero um parênteses aqui, né? Homem e mulher são iguais em dignidade, em valor e em propósito, tá? Igualdade, né? Ambos são a imagem de Deus, não é o homem. Ambos são a imagem de Deus, né? A missão, ela é comum, mas a distinção funcional tem que ter. O homem tem uma função e a mulher tem outra. E esses limites não são desqualificação. Eu falo isso porque há muita confusão dos dons, dos ofícios na igreja, né? Dom é dádiva, ofício é responsabilidade, né? Então, assim, a restrição ao serviço nunca diminui a dignidade. Nunca, né? O serviço é lado a lado. Eu falo isso porque o povo de Deus não pode ser guiado pela cultura. Tem uma cultura própria do Senhor. Mas a cultura do mundo entra, né? E fica essa confusão, né? Aí a gente vai para o capítulo 5 e a gente vai ver o cântico, né, de Débora e Baraque, né? E aí é legal ver algumas coisas nesse cântico, né? Juízes 5, vamos ler o verso 16 e o verso 23, Juízes 5. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Amaldiçoem Meros, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Por que amaldiçoar Meros? Porque não fizeram nada. Não foi porque fizeram o que era mal. Eles não pecaram. Foi por não fazerem nada. Eles não lutaram a batalha do Senhor, né? Aqui há dois tipos de pecado na igreja, por comissão e por omissão. O de comissão é quando você vai e faz alguma coisa errada. Você cometeu, né? E o de omissão é quando você não faz nada quando deveria fazer. Então, esse Meros personifica isso, né? Essa apatia espiritual, ou seja, né? Eu estou numa zona de conforto, né? Eu vou priorizar o meu interesse próprio, né? Sobre o bem maior, sobre a obra do Senhor, né? Então, é como se o texto dissesse assim, não basta não ser inimigo, você tem que ser aliado na batalha do Senhor. Não, aquilo lá é ruim, mas eu não estou fazendo nada contra aquilo, né? Aliado ao chamado. Então, o erro aqui é a inação, né? Eu sei o que é certo e não faço, né? Ou assim, eu me calo quando deveria falar, né? Então é nesse sentido, né? A inação, que é um pecado, né? O pecado por omissão. E a Bíblia tem alguns, né? Tiago 4,17 fala isso. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Precisa mostrar o grego, o koiné, a tradução, ou está claro, né? Se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Quem cala consente, né? Mais ou menos, eu concordo, né? O Mateus 25:45, a mesma coisa, né? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Tá vendo? Aqui não estou falando de fazer, deixar de fazer.
alguma coisa que deveria, eu estou deixando de fazer alguma coisa ao Senhor. Né? Então, enquanto a gente está vivendo, né, a nossa boa vida, confortável, né, não estou fazendo mal para ninguém, mas se eu não estiver cooperando com o Senhor, eu estou em pecado. Se eu sei, se eu entendo, né, essa obra, se eu entendo, né, esse chamado, e eu não faço, eu não coopero com isso. Né? Eu estou vivendo bem, não faço nada contra ninguém, me deixa aqui no meu cantinho, estou em pecado. Pecado. Se eu entendo essa obra, se eu tenho um chamado de cumprir, de participar dessa missão e eu não faço, eu estou em omissão, eu estou em pecado. Né? Tanto Tiago, Mateus, a Bíblia tem várias passagens que nos falam isso. Aqui essas coisas não são nem faladas, né? Porque é meio incômodo, né, para a gente. Real, que eu sei que a gente tem que finalizar. Será que nesse contexto, isso eu nunca tinha pensado antes, será que nesse contexto, os cristãos que, por exemplo, entendem que eles poderiam ter uma atividade maior para com a comunidade, para com o crescimento, né, dos irmãos, etc., e não fazem, será que isso configura pecado? Eu não tenho dúvida. É mesmo? Se eles sabem, sim. Se eles não sabem, não, né? Se é que pseudo-cristão, mas se eu entendi a mensagem, né? Que é uma obra que eu estou cooperando com o Senhor, e eu não faço, eu estou pecando. Eu estou pecando por omissão, né? O Marcos usa essa expressão de agente secreto, assim, e é uma verdade, né? Você está sendo totalmente nulo lá, você desapareceu, você é um 00 mesmo, né? Só que a obra do Senhor é feita por quem hoje? Como Cristo anda nessa obra? Quem é o corpo dele? Então eu estou impedindo a obra do Senhor. Porque eu estou num lugar onde eu sou o corpo de Cristo e ele não é manifestado. Lembrei do sal agora. Se ele não faz o seu efeito, para nada serve. Exato. Entendeu? Então é isso, né? É a luz, né, colocada embaixo da cama, da candeia. Você né? tem, mas não usa. Você não tem, mas não usa. Então isso é um pecado de omissão. Né? É o que o Tiago está falando. Então, assim, essas coisas deveriam, assim, de nos admoestar no sentido, né, de nos impulsionar para cooperar com essa obra. Né? Não é trazer um peso, mas assim, é uma missão que não é nossa e que ele nos chamou para cooperar, um privilégio. Meu filho, você vai cooperar na minha missão. E aí eu não coopero, porque eu já estou salvo, né? Deixa eu ir na igreja, eu vou ir na igreja domingo, né? Então, essa é uma parte assim que a cristandade... Acabou. Pastor, aquela passagem que muitos são convidados para a festa, lá para o banquete, aí ninguém vai, todo mundo tem um a fazer. Exato. Vai lá, pega quem está lá. Aí chegou uma hora, a porta estava lá. Perde seu lugar. Fechado, né? Então, assim, se a gente está vivendo as nossas vidas confortável, né, mesmo que não fazendo nada de errado, né, mal a ninguém, mas se a gente também, sendo um cristão, nascido de novo, não estamos cooperando com o Senhor, a gente está em pecado. E aí eu encerro aqui, para a gente continuar a semana que vem, permitindo ao Senhor, né? Em Juízes 5:31, que essa é legal, é quando Deus levanta Gideão. Todo mundo conhece, né, a história de Gideão, e aí a gente vai dar uma passada nela, para a gente entender um pouco assim, o que a gente tira, né, de ensino para nós hoje. Amém? Que Deus nos abençoe.